Boa noite. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso projeto de socorrência, o clima ficando no ritmo da natura. Os integrantes do grupo são Paula, Lavínia, Valéria e eu, Raíssa. E assim vou passar para o nosso grupo. Mudança climática na agricultura. Nós vamos começar com a pergunta da Karina. O que motivou você a fazer esse curso de agricultura? Boa noite, tudo bem? Eu comecei esse curso justamente devido ao grande potencial da nossa região. A gente sabe que a gente está numa região bem favorecida em questões climáticas, principalmente pluviosidade, temperaturas, e questão de solo, também tem bastante solo. Isso já se vira quando já estava no curso, estudando, mas o solo daqui é uma aptidão agrícola muito boa também. Então, acho que na busca por um mercado de trabalho que você tenha espaço, né, foi uma das vertentes que eu vi no futuro. Como é sua rotina de trabalho lá na agricultura? Então, lá a gente faz um trabalho muito com a questão da medição de terra também, para toda a questão que tem muito a ver com direito, que é a área de vocês, né? Toda a questão da legalidade das terras, para os produtores estarem com todos os documentos necessários para terem acesso às linhas de crédito e também estarem de acordo com o que o governo pede, né? Aquele documento de CFI, CAR, alguns documentos que exigem que façam essa medição. Então lá a gente faz essa medição com o GPS. E também estamos lá sempre do lado do produtor, às vezes fazendo coleta de análise de solo, às vezes dando assistência, matando uma dúvida. Você comentou sobre a questão que fica, né, de 3, pode ficar até 6 vezes. Como é que o agricultor lidar com isso? Porque a maioria do agricultor não tem acesso à irrigação, com a agricultura, porque às vezes ele não tem capital para ele manter o café ainda. Como é que o agricultor lidar com essa situação? Então, a gente sabe, o trabalho na secretaria é voltado justamente ao pouco disso, quando a gente fala da questão de terra e vai estar com tudo legalizado da forma correta. Porque a partir daí, o agricultor pequeno, principalmente, ele vai ter acesso a algumas linhas de crédito, principalmente do governo, como o PRONAF, que é justamente um programa que foi criado para dar um subsídio para o agricultor familiar. São 3 classes, se não estiver enganado, 3, você consegue ser enquadrado, e a partir daí você tem acesso a linhas de crédito, tanto do Banco do Nordeste, tanto do Banco do Brasil, e é uma forma do governo dar uma ajuda a esse produtor nesse momento difícil. Porque o mais importante é sempre que você está com a planta bem nutrida, né? Para ela estar mais resistente às adversidades. Porém, a gente sabe que a depender do período pode afetar drasticamente a produção. Né? Então, uma opção pode ser essa, talvez um empréstimo, né, para que você possa fazer junto ao banco, com juros menores, que justamente quando você quadra uma agricultura familiar, você tem juros reduzidos e um pouquinho de mais tempo para pagar. Né? Seguindo nessa ideia, né, da mudança climática, a gente viu lá no Vietnã que recentemente foi feito de dizer que há muita chuva, ou lá da música do café. O café é uma cultura e ele exige um clima agradável. Então, muita chuva, também tem sol para agradar, afetando também o desenvolvimento dele. Caso nossa região tivesse uma situação dessa, você acha que iríamos lidar? Agora, a gente está com risco iminente de passar por isso, né? Porque o El Niño está para chegar. A previsão de 80% de chance que ele chegue até o final de maio. Então, as preocupações já começaram. Já teve alguns estados, se não me engano, foi o Mato Grosso, que ele já decretou o estado de emergência, né? Previamente, para os produtores estarem se preparando para toda essa questão. Essa questão do El Niño aí, ele tem uma previsão de quando vai acabar? Então, o El Niño ele pode durar até um ano ou um pouco mais disso. Com a previsão que a gente tem por agora, até o final de maio, a gente chegaria no auge dele no verão do próximo ano, de acordo com os estudos, né? No verão e na primavera do próximo ano. Porque agora, naturalmente, a gente passa por um período mais chuvoso, de junho, julho, agosto, um pouco mais frio, mas no verão, de janeiro, fevereiro, ele tende a se intensificar mais. Com a nossa tecnologia, a gente vai observando, né, que o produtor agora tem um conhecimento melhor para lidar com ele, né? Café, cacau, enfim. Porque antigamente ele ia normal, né? E tinha uma televisão ali que podia ver e tal, tem todo dia não. Hoje em dia a gente pega o celular, abre uma caixa do clima e diz qual dia vai chover, qual a probabilidade de chuva. Essa tecnologia, como é que ela tem ajudado? Os avanços da tecnologia, eles têm cada vez mais proporcionado tanta informação quanto produtividade, que é o mais importante, né? Que é o que o produtor mais precisa. A gente sabe que esse intermédio da chegada da tecnologia do produtor, ela tem que ser justamente feita pelo técnico, né? Pelo especialista rural, pelo agrônomo, ou pelo também técnico, de agropecuária, meio ambiente, a depender da área de atuação. Né? A gente sabe que hoje, como você falou, você tem um leque maior de informações sobre a pluviosidade, sobre toda essa questão, e também de tecnologias de adubos, de defensivos agrícolas, novos que chegam no mercado, e cada vez mais, antigamente, o produtor precisava estar em grandes centros para estar vendo isso. Né? E hoje não, a gente sabe que até as pequenas cidades já têm lojas com todo esse material novo para poder o produtor estar usando, né? E desse retorno, né, de produtividade. As médias elas estão subindo
cada vez mais as médias de produtividade. Quando a gente falava do cacau, após a crise da vassoura de bucho, a gente tinha as fazendas com uma média de 13 árvores por hectare, e hoje a gente já vê fazendas com alguns projetos que chegam até 500 árvores por hectare. Quais têm sido os maiores desafios econômicos enfrentados na agricultura? Dos insumos. Então, os custos dos insumos, eles apresentam grande parte dos custos totais da produção, principalmente com a mão de obra. E o que acontece? A maioria dos produtos finais, eles já processados, eles são commodities. E as commodities devem ser especuladas na bolsa, o que faz com que tenha uma variância muito grande no preço final. No ano retrasado, o cacau chegou a bater R$ 1.200 uma roupa, e atualmente está R$ 240, né? O que acaba dando uma estabilidade muito grande para o produtor, justamente por ele estar comprando esses insumos, que também podem ficar caros por outros motivos diversos, né? Como agora com a guerra que está acontecendo, como aquela região é uma região produtora de fertilizantes, alguns fertilizantes, principalmente dos nitrogenados, subiram de preço. O mesmo aconteceu também com a guerra da Rússia, né? Quando a Rússia começou a guerra com a Ucrânia, houve esse aumento no preço dos fertilizantes também, porque lá é uma região produtora, né? Então, muitas vezes, a baixa do produto final e o aumento de insumos dificulta bastante, justamente por ter essas instabilidades de mercado, né? Como você acha que vai impactar no mercado essa questão dessa seca no mercado que vai ter? Não só no Brasil, mas na América do Sul, né? Vai afetar para todo o país. Acho que o mercado vai dar ou vai manter e ao tempo vai aumentando um pouco desde das coisas para cá? Como eu falei já, né, o mercado ele é produto especulado na bolsa. Isso acaba trazendo um pouco de estabilidade, porque quando as notícias chegam lá, né, às vezes dá uma queda muito brusca ou uma subida muito brusca no valor. Né? Esse ano já começou muita especulação em torno dessas commodities, em torno do cacau, do café, justamente devido à chegada do El Niño, que vai afetar as áreas produtoras. Né? Então, todas essas culturas que estão aqui nessa região nordeste, que vai ser a mais afetada pelo El Niño, elas já estão sendo olhadas com um olhar diferente do mercado, justamente com essa expectativa de subida de preço de algumas delas. A gente sabe que isso é normal, porque com o El Niño, com a seca, a produtividade tende a diminuir, e ela da oferta e da demanda, né? Quando a oferta do produto diminui, o preço dele sobe. Para quem está estudando agronomia ou está pensando em investir, então, qual o seu destaque? Então, eu acho que uma parte muito importante desse curso é a parte prática, né? Então, sempre tive a oportunidade de estar no estágio, de férias, é muito bom você estar acompanhando lá, presenciando tudo aquilo, porque a gente sempre estuda a teoria, mas o contato prático, ele sempre muda, né? Dá uma percepção da coisa e acaba trazendo muito mais experiência e conhecimento também. E também tem a questão de estudar bastante, né? A gente sabe que na faculdade, lá na academia, a gente estuda bastante a teoria, mas justamente isso, a parte prática envolve várias outras coisas e experiências também daqueles que já estão há mais tempo naquela atividade, né? Então estudar bastante o que as pessoas têm a acrescentar, eu acho importante também. Bom, pessoal, então encerramos aqui então uma mesa. Agradecemos aqui a participação de Cristiano, que veio aqui e deu uma aula. É isso, obrigado.